Com matriz energética limpa e diversificada, o Brasil pode liderar a transição mundial das fontes de energia e atrair investimentos para gerar renda, emprego e oportunidade. A emergência das mudanças climáticas levou o mundo a pactuar, por meio da ONU, uma transição energética de combustíveis fósseis para matrizes renováveis. Nesse cenário global, o Brasil ocupa uma posição muito estratégica, já que o país é uma potência mundial na produção de energia limpa. Enquanto isso, o mundo ainda está muito distante dessa realidade. Para aproveitar essa vantagem competitiva, o Brasil precisa de marcos regulatórios que sejam capazes de prover segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade de longo prazo para atrair investimentos e liderar o mundo como uma potência ambiental. Vamos aprofundar a discussão deste tema no Virtu Talks com um dos maiores especialistas do setor de energia no Brasil, o economista Adriano Pires. Adriano, muito bem-vindo aqui ao Virtu Talks. É um grande prazer conversar com você, principalmente num momento tão importante dessa questão energética no Brasil, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer: como o Brasil está nessa questão da transição energética? Olha, Felipe, a gente está passando hoje, né, por uma grande mudança no mundo da energia, né? Primeiro foi a pandemia. Você lembra, na pandemia, no início, o barril do petróleo chegou a valer $20. É verdade. Aí, quando veio as vacinas, o barril voltou a crescer. E cresceu muito. Por que cresceu? Porque nos últimos anos as grandes petroleiras não têm investido em aumento de produção em função de pressão ambientalista. Então, por incrível que possa parecer, o fim da pandemia mostrou um novo empoderamento da OPEP. E aí se criou a tal da OPEP+, que o mais é Rússia, diferente do que era no passado. Bom, aí veio a guerra. A guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia, então, o barril do petróleo aumentou mais ainda e apareceu um grande protagonista nessa crise mundial, que é o gás natural. O gás natural, eu brinco que a gente está vivendo o primeiro choque do gás natural, lembra? Você teve o primeiro choque do petróleo, o segundo choque, e agora o primeiro choque do gás natural. Só para você ter uma ideia, o preço disparou na Europa. Hoje o preço do gás na Europa está 40, 50 dólares o milhão de BTU. Se você transformar isso em barril equivalente de petróleo, é um barril de 300 a 400 dólares. Isso por causa da Rússia, né? Isso por causa da Rússia, porque a Europa ficou muito refém da Rússia, né? A Europa fez uma aposta de política energética muito perigosa e está pagando uma conta muito elevada. Porque além do gás estar caro, a gente agora está no inverno, começando o inverno europeu, e existe até a possibilidade de faltar, né? Tanto que os países estão aí com medidas de redução do consumo de energia. O termostato em determinados países não pode aumentar acima de 17 graus. A Suíça está pensando em proibir carregamento de carro elétrico, né? Para poder também não ter essa questão de falta de energia. Então, nesse contexto, né, como é que o Brasil está? Mas espera um pouquinho, isso aí vai acelerar essa mudança da matriz energética? Você acha que vamos sair do petróleo para o gás? Eu acho assim que o gás, né, ele mostrou finalmente que ele é a energia da transição, né? Porque o gás é um fóssil, né, como o petróleo, como o carvão, mas é o mais limpo dos fósseis. Então eu acho que a gente está vivendo o último ciclo de fósseis do mundo, né? E é interessante porque a transição energética não é uma novidade, você já teve várias transições energéticas. A transição da lenha para o carvão mineral, lembra, a Revolução Industrial Inglesa, a energia foi o carvão. Exatamente. Aí depois você teve a transição do carvão para o petróleo, né? A energia do século XX foi o petróleo, né? Eu sempre falo, até quer contar a história do mundo, conta com o petróleo, a história do século XX. Não, o automóvel foi a principal indústria do século XX porque tinha petróleo barato e abundante. Agora estamos vendo uma nova transição energética que eu acho que não vai ter mais uma fonte dominante, como foi o carvão, como foi o petróleo. Você vai começar a criar matrizes diversificadas que elas têm que estar preocupadas com o clima, com a questão ambiental, mas também tem que estar preocupado com a confiabilidade energética. O que aconteceu? Antes da guerra e até antes da pandemia, as políticas energéticas ficaram muito preocupadas com a questão do meio ambiente, do clima, e esqueceram da confiabilidade. Por isso você está hoje numa crise que pode faltar energia, e a energia está muito cara, né? Porque você tem a oferta pequena de fóssil, principalmente de petróleo, e você tem hoje uma escalada da inflação a nível mundial em função disso. Então, vamos lá.
por um lado, ela pode acelerar a transição energética, mas, por outro lado, essa crise mostrou que houve um certo assodamento em demonizar o combustível fóssil, né? Você tinha que ter tido uma coisa com mais calma, entendeu? Então a gente está nessa. Eu acho que você vai ter, outra vez, o gás vai crescer muito a demanda de gás nos próximos anos, para você fazer essa transição, porque você tem ainda barreiras tecnológicas que você tem que suplantar. Energia eólica, energia solar, estão crescendo no mundo exponencialmente, no Brasil também, mas são energias ainda intermitentes. Depende, tem que fazer sol, tem que fazer vento. Você não tem bateria para guardar essa energia, porque tem, mas é muito cara. Você está falando hoje de hidrogênio, também é a novidade, que talvez seja uma energia que vai resolver grandes problemas do mundo, mas é uma coisa lá para frente. Então, nesse intervalo, não dá para abrir mão de confiabilidade energética, e quem dá confiabilidade é a térmica. Então, nesse sentido também, eu acho que você vai ter outra vez um crescimento a nível escala mundial da nuclear, que a energia nuclear é limpa e traz confiabilidade. Traz a previsibilidade. Traz a previsibilidade. Mas você está tocando num ponto fundamental, ou seja, essa crise energética nos ensinou uma coisa: não podemos depender de uma única matriz, vamos ter de diversificar a matriz, isso tanto no Brasil quanto no mundo, e cada um vai ter que descobrir com a sua vocação local como fazer com que multiplique as fontes de energia. Então vai ter que misturar provavelmente na Europa alguma coisa, como você disse aí, a energia atômica com energia gás e outros tipos de energia, né? Eólica. E isso mostra que vai acabar o monopólio de uma única fonte de energia. É isso que você estava contando. Exatamente. E como é que isso se aplica ao Brasil? O Brasil já tem uma matriz a mais limpa do mundo, né? E como é que essa diversificação vai afetar a nossa matriz energética? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito particular. Quer dizer, essa nova geopolítica da energia e até uma nova geoeconomia está botando o Brasil numa situação muito interessante e que a gente não deveria perder a oportunidade que vai chegar aqui. O que eu quero dizer com isso? Não tem país no mundo, Felipe, que tenha tanta diversidade de fontes primárias de energia como o Brasil. Se você olhar o mapa do Brasil, você vai ver, tem muita água, a gente tem vento, a gente tem biomassa, a gente tem biogás, a gente tem gás natural, e é um país ensolarado. Então, assim, tudo isso a natureza nos deu. Agora, como é que a gente transforma isso em uma vantagem comparativa para o Brasil? Esse aqui é o dever de casa. Então, a gente tem que criar no Brasil uma matriz cada vez tanto energética como elétrica, diversificada. Matriz, por exemplo, pega a matriz de transporte. Nós temos os biocombustíveis, o etanol, o próprio biodiesel. Verdade. Entendeu? O etanol hoje, o carro etanol é um carro mais limpo que o carro elétrico. Sim. Entendeu? A gente tem que valorizar Então, como você falou, cada país vai ter que dar uma solução mais local, porque não dá mais para ficar dependendo muito de importar energia. E o Brasil hoje, então, ele tem essa vantagem comparativa de poder criar uma matriz diversificada, preocupada com a questão do clima, do meio ambiente, mas também que tenha confiabilidade. Então, isso pode atrair muita empresa para o Brasil, porque as empresas hoje, o que elas querem? Elas querem continuar produzindo, mas de preferência com energia limpa, né? E o que eu estou dizendo na Europa hoje? Então, como você não tem essa diversidade energética, você está desindustrializando a Europa. Você não tem mais indústria na Europa. Então, essa indústria está migrando para onde? Para países que têm extensão territorial, que têm mercado e que têm essa diversidade de fontes de energia. Então, acho que o Brasil tem assim... Qual a grande vantagem do Brasil hoje? Nós somos um grande produtor de alimento e proteína e nós temos muita geração de energia. Então, a gente tem que usar isso para a gente dar aquele salto que o Brasil precisa. E o cavalo está passando. E se a gente não pegar o cavalo, esse não passa mais. Então, é uma oportunidade muito grande, porque o mundo está se reorganizando em termos de preocupação ambiental e como é que a gente produz. Porque sem energia não tem crescimento. É verdade. E existe hoje também, Felipe, uma grande injustiça ambiental, né? O que eu chamo de justiça ambiental? É que você tem o europeu, o americano, consumindo 10, 20, 30 vezes mais que o africano. Você não pode, você tem que ter igual a distribuição de renda é mal feita no mundo, a questão do consumo de energia também. E no próprio Brasil, energia elétrica, né? O mundo vai ficar eletrificado cada vez mais, né? Eu sempre brinco que o único objeto que a gente não consegue abrir mão mais é da tomada, né? Ninguém vive sem tomada. Sem tomada não dá para viver, né? Então você vai no aeroporto, a cadeira mais disputada é do lado daquela torre de tomada que tem no aeroporto, né? Então a gente no Brasil também consome per capita muito pouca energia.
A maior parte dos brasileiros tem acesso à energia elétrica, mas o cara tem uma lâmpada. Tá certo? E hoje, no mundo, se você quer dar dignidade, qualidade de vida para qualquer pessoa, você tem que dar saneamento e energia elétrica. Com certeza. Sem essas duas coisas não dá. Então, nós estamos super bem posicionados. Talvez um dos países mais bem posicionados. Eu brinco que o Brasil é um dos 5 impérios do mundo. Né? Por que é império para mim? Porque são países com grande extensão territorial, que têm muita capacidade de produzir alimento e energia. Quem é? Brasil, Estados Unidos, Rússia, China e Índia. Acabou. Não tem mais nenhum. Então a gente está hoje assim, uma tremenda oportunidade. Agora, Adriano, você sempre foi um defensor da utilização do gás para ajudar o Brasil a fazer essa transição, acelerar essa transição energética. Ainda mais agora com todo esse gás de pré-sal, você sempre foi um grande defensor, né, do gás, inclusive para dar essa confiança e estabilidade nessas outras fontes de energia que você bem mencionou, que são intermitentes, ou seja, dá para confiar, mas não vai ter vento toda hora, não vai ter sol toda hora. E o que dá confiabilidade ao sistema, como você disse, é a térmica. Então, poderia ser ou biomassa ou gás, né? O nuclear. O nuclear. Esse gás, que nós hoje temos essas grandes reservas, você vê como esse fator para ajudar nessa transição? E a segunda pergunta é, nós podemos exportar esse gás para a Europa? Olha, eu acho que o Brasil, um dever de casa grande que a gente vai ter no setor de energia é criar uma política para o gás natural. Né? Como a gente está falando, hoje o gás é o grande protagonista da cena energética mundial nesse momento. Tanto você vê o preço está na Europa, né? Estados Unidos tem $7 por milhão de BTU e a Europa 50, 60, né? Se a gente fosse do ponto de vista econômico, o que teria que acontecer? Os Estados Unidos liquefazer esse gás todo dele, botar no navio e mandar para a Europa, porque o cara pode vender a 50, porque ele vai vender a 7. Por que não está acontecendo isso? Porque você não tem infraestrutura. O gás ainda não é uma commodity. Então, você não tem infraestrutura para liquefazer a quantidade de gás que a Europa precisa, você não tem navio para transportar esse gás e você não tem terminal para receber esse gás na Europa. Mas está se organizando, tá? Os caras começam a fazer esse investimento em infraestrutura e eu acho que lá para 2027 o gás vai virar uma commodity. Né? Porque hoje o preço do gás, você tem gás da Bacia do Atlântico, gás, preço na Europa, preço de gás na Ásia. E o Brasil, ele cada vez mais vai ser um grande produtor de gás. Mas a gente está vivendo um momento surreal no Brasil de gás natural. O que acontece? O Brasil hoje está reinjetando 70 milhões de metros cúbicos por dia de gás no pré-sal. Então, a gente importa um volume idêntico ao que a gente reinjeta. E a gente hoje está refém da importação, porque é a Bolívia e o tal do GNL que vem de navio para o Brasil, que a gente tem terminais para receber isso. E por que isso? Porque é o seguinte, primeiro a Petrobras, o monopólio da Petrobras, ele estagnou muito o investimento na área de gás natural. A Petrobras sempre foi uma empresa de petróleo, ela nunca ligou muito para gás. Então você teve um atraso no desenvolvimento da indústria de gás natural em função do monopólio da Petrobras. E agora você não tem política pública, na minha opinião, para incentivar o dono desse gás a fazer infraestrutura para trazer esse gás para o mercado. Quer dizer, precisa investimento para fazer com que esse... É igual no mundo. Por que está faltando gás? E está faltando. Então está faltando que o preço está nas alturas. Então a demanda está maior que a oferta. Por que falta de investimento em infraestrutura? No mundo e no Brasil. Então nós também no Brasil hoje, qual é o nosso problema? Nós não temos gás. Tanto não temos gás que a gente importa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, por exemplo, dar uma coisa concreta. Ano passado, 21, né, a gente viveu a maior crise hídrica dos últimos 90 anos. Não teve racionamento, bateu na trave, mas a tarifa explodiu de preço, teve uma confusão enorme. E quem salvou outra vez foi a térmica, né? E a térmica a gás, para não ter racionamento. Você imagina se essa crise hídrica fosse em 22, o preço do gás do jeito que está. A gente ia ter uma explosão tarifária muito maior e estava arriscado a gente não conseguir comprar gás, que a gente ia disputar a compra do gás com a Europa. Então a gente não pode ficar, como a Europa, refém, porque a Europa é refém do gás porque não produz gás. Nós somos refém do gás e produzimos gás. Então nós temos que ter uma política. Agora, a política pública, o gás brasileiro é o que a gente chama de gás associado a petróleo. Então o que acontece? Quando você fura um campo do pré-sal, 90% das vezes sai óleo e sai gás. Por exemplo, na Bolívia, quando você fura lá na Bolívia, só sai gás. É o gás não associado. Então, esse gás associado brasileiro, ele tem uma questão técnica, a gente tem que observar se a gente quer usar ele. Se você vende esse gás para um consumidor flexível, que ele te compra gás de vez em quando,
você começa a inviabilizar a produção do óleo do cara. Porque na hora que você não compra o gás, ele produz menos óleo. Então você tem a primeira coisa que faz de política brasileira é você ter consumidores âncoras inflexíveis para que esse cara tenha interesse de, ao invés de reinjetar, ele mandar para o mercado. E aí o papel da térmica. O Brasil sempre tem esse gás associado, como você falou? A maior parte, o 90% do nosso gás é associado a petróleo. Certo. Então a gente tem que ter a térmica fazer o papel o quê? Eu falo, a térmica é igual, vamos lá, tem um shopping center. Se você não tiver a loja âncora no shopping, as pequenas e as médias não sobrevivem. Então a térmica no mundo inteiro, o que ela serve? Para ancorar o gás. E depois esse gás também ser vendido para a indústria, para a residência. Felipe, você vê, hoje só 2% das residências brasileiras têm gás encanado. Todo mundo usa botijão, né? 90% da sociedade brasileira. E a gente tendo esse gás todo aí. Então a gente tem que criar uma política para você ter mercado que incentive você investir em infraestrutura para botar esse gás na costa. Aí. Então o que você está dizendo é o seguinte, o gás no Brasil não pôde ocupar esse papel proeminente porque não tivemos investimento em infraestrutura e porque a Petrobras não deu muita bola para gás porque sempre focou em petróleo. Lá atrás, a Petrobras pegava esse gás que ela tinha no mar e queimava no flare. É mesmo? Queimou. Ela chegou a queimar o consumo de uma Comgás hoje, aqui de São Paulo. Aí parou de queimar por questão também ambiental, né? Porque quando você queima gás, é como se você estivesse injetando CO2 na veia do planeta, né? Então, aí zerou. Hoje você só queima um pouquinho por questão de segurança de plataforma. Mas aí, o que aconteceu? O que a Petrobras está fazendo com o gás? O que a Shell está fazendo com o gás? Reinjeta. O que é reinjetar? Ela devolve para a natureza o gás. E isso tem uma vantagem para a petroleira. Qual é a vantagem? Quando você devolve o gás para a natureza, você dá pressão no campo. Ao dar pressão no campo, sai mais óleo. Então, a produção de óleo aumenta por causa da pressão da rejeição. Antigamente, quando eles queimavam no flare o gás, o que dava pressão no campo? Água. Você joga água dentro do campo, porque a água também dá pressão. Hoje você não bota mais água, você tem que dar um destino ao gás. Como você não pode queimar, você reinjeta. Agora, é muito doido, né? Porque o mundo inteiro precisando de gás, a gente reinjetando. E vamos lá, se a gente tivesse uma política de gás, a gente hoje poderia estar exportando gás para a Europa. Né? E atendendo o mercado interno. Agora, a gente não consegue nem atender o mercado interno. A lei do gás vai ajudar? A lei do gás, ela ajudou, mas ela vai ter que ser revista, na minha opinião, porque ela não trouxe mecanismos, na minha opinião, para incentivar esse investimento em infraestrutura. Entendeu? Eu acho que a lei do gás, eu defendo... Ela não tratou da coisa mais importante, que é o investimento? Tanto que você continua não aumentou a produção de gás no Brasil depois da lei do gás. A produção que eu falo, a distribuição de gás, a chegada do gás ao consumidor. Eu acho que tem determinados setores da infraestrutura que a gente precisa de governo, de política pública, né? Principalmente com as coisas do greenfield. Né? Então, vamos lá, energia elétrica. Quem fez a rede básica de transmissão foi o governo militar. Ele não olhou para a taxa de retorno. Agora você faz leilão de linha de transmissão, agora o setor privado, o setor elétrico está quase 100% privado no Brasil. O gás também, você precisa ter uma rede básica. Se você não fizer uma rede básica, e para fazer uma rede básica, você tem que usar governo. A gente tem uma vantagem que poderia ser feita, que eu até não entendo que nunca foi feita, é o seguinte: a maior parte desse gás hoje do brasileiro, ele vem do sistema de partilha de produção. Lembra, quando você faz um leilão de petróleo no Brasil de gás, você tem dois modelos jurídicos, da concessão e da partilha. Todo pré-sal é modelo de partilha. Como é que funciona o modelo da partilha? Você dá para quem der, a empresa que der para a União o maior percentual da produção, leva o campo, né? Mas o percentual descontado o custo. Então, vamos supor o seguinte, para produzir 100 mil barris de petróleo, custa 30 mil barris. Então, abateu o custo óleo, deu 70. Aí, quem der mais dos 70 para a União, para a empresa que a União criou, a PPSA, ganha o leilão. Então, hoje o Brasil tem uma empresa que também é produtora de petróleo e de gás. Mas o contrário da partilha, então, ela também tem um detalhe que ele diz o seguinte: se uma empresa, seja a Petrobras, seja uma privada, construir um gasoduto de escoamento de gás até o litoral, ele pode também colocar aquele custo no custo óleo. Então, as empresas não têm nenhum problema de fazer isso, elas vão ser instituídas. Sim.
Mas a gente não usa esse mecanismo ainda. Por que não usa o mecanismo? Porque, outra vez, o cara até pode fazer, mas e vou vender para quem? Precisa criar um mercado. Precisa criar mercado. Mas é coisa, aquele negócio do macaco correndo atrás do rabo, né? Precisa de infraestrutura, mas para a infraestrutura tem que ter mercado. Então, eu acho que assim... E aí é o papel da política pública. Exatamente. É para conectar essas duas coisas. Eu acho que o mercado de gás, ele atende aquele economista francês famoso, né, o Say, né, que ele falava que a oferta cria demanda. No caso do carro brasileiro, eu acho também assim. A oferta cria demanda. Se trouxer gás, você tem mercado. Ô Adriano, a questão do gás, como você falou, exige política pública, mas outro lugar também que sempre nós temos olhando como problema é a questão da transmissão e da distribuição de energia. Como é que você vê essa situação hoje do Brasil? Ela está preocupante se o Brasil voltar a crescer alguma coisa ou ela já está sendo solucionada pelo mercado? Olha, eu acho que continua preocupante, né? Porque para você também transmitir, né, transportar energia e distribuir, você tem que gerar. Né? Sem geração você não... Então eu acho que o Brasil hoje, se a gente voltar a crescer a economia, a energia pode ser um ponto de estrangulamento. Agora, tem que ter cuidado com a transmissão, porque a transmissão ela custa muito caro e quem paga é o consumidor, vai para a tarifa. Então eu acho que o Brasil deveria estimular mais assim, leilões regionais e soluções regionais. Né? Eu não vejo sentido, por exemplo, você fazer um parque eólico no Rio Grande do Norte, no Ceará, e fazer uma linha para trazer energia para São Paulo. Sim. A geração distribuída, você acredita na geração? Eu acho que cada estado, o Brasil é um continente, então cada estado ele tem uma característica específica. O sul é uma coisa, o centro-oeste é outra, o sudeste é outro, o norte é outro, o nordeste é outro. Tem algumas soluções assim, de geração distribuída que deveriam ser mais incentivadas. O solar, por exemplo. O solar tem um papel importante, porque quando você gera distribuído solar, você está economizando linha de transmissão. Você está usando só o quê? A linha de distribuição. Não, porque, lembra, você gera, se você quiser levar para outro estado, você tem que meter numa linha de transmissão, chega no estado, entra numa linha de distribuição para chegar no consumidor. Se você atender só o estado, você não precisa de linha de transmissão. Então, eu acho que está se fazendo linha demais de transmissão no Brasil. Assim, e não focando na vocação que devia ser a distribuição, que é a energia local. Exatamente, não focando nisso. Isso tem problema tarifário. A tarifa no Brasil é muito cara, né? E uma das causas é você... vamos lá, energia limpa, como a eólica e solar, como elas são intermitentes, você fazer grandes linhas de transmissão para cada vez mais gerar com solar e eólica, não é uma coisa eficiente, porque a linha vai ser subutilizada, porque você não gera o tempo todo, entendeu? Então, assim, eu acho que tem umas soluções assim, regionais, até estaduais, né, que deveriam ser estimuladas no Brasil. Os Estados Unidos é muito isso, né? Você pega os Estados Unidos, que tem um continente também como o Brasil, né? Você tem muita autonomia estadual para decisão de investimento, de consumo de energia, entendeu? Então, acho que deveria se dar mais assim, poder. Descentralizar o poder. O verdadeiro federalismo no Brasil que não existe. Isso aí, entendeu? Então, acho que assim, você podia dar mais poder nessas decisões de política energética para os governadores. Né? E o fato que a política energética é toda decidida no Ministério de Minas e Energia em Brasília, ou no Ministério da Fazenda, da Economia. Né? E eu sou daqueles que acham assim, ninguém conhece melhor o Estado que o governador. Ninguém conhece melhor a cidade que o prefeito, né? Não é o burocrata lá no Ministério da Energia que entende o que o cara precisa. Então, eu sou muito favorável a gente ter uma descentralização maior das decisões de política energética. Com certeza, não só a energia, em todas as outras áreas. E esse é um problema do Brasil, né? Essa centralização do poder em Brasília, como você disse, com pessoas que não entendem a realidade local, né? Mas eu acho que a energia, como você bem colocou, a energia solar capaz que vai estimular mais ainda a energia distribuída, portanto, a GD, e isso vai ajudar a melhorar a gente está hoje, né? A solar cresceu de uma maneira impressionante, né? Hoje você tem aí 20 gigawatts de solar. Hoje a solar é a segunda fonte de geração de energia elétrica no Brasil. Lá passou a eólica, né? Ela só perde para a hidrelétrica, né? Agora, eu acho que é importante essa diversificação também pelo seguinte, eu tenho defendido aí que deveria haver uma aproximação maior entre o agro e o setor de energia no Brasil. Porque esses dois setores é onde a gente tem uma vantagem comparativa enorme em relação ao resto do mundo. A gente tem que juntar mais. Por que tem que juntar mais?
Vamos lá. Por que o Brasil cada vez mais pode ser um grande produtor de alimentos, de proteína? Porque a gente tem uma matéria-prima abundante que poucos países têm, que é a água. Tá? Nós temos muita água. Né? Imagina se você conseguisse... Né, Dizem que vai ser o grande motivo de guerras entre países no futuro, vai ser a água. Vai ser a água. E a gente tem muita água. Nós temos muita água. E por isso a gente pode ser uma Arábia Saudita de alimento. Né? Agora, a gente deveria, por exemplo, um grande desafio para o próximo governo deveria ser construir um grande plano de irrigação no Brasil. Né? Porque quando o pessoal fala que a agricultura prejudica a preservação do ambiente, não é verdade isso. A agricultura brasileira é sustentável. Agora, quer parar de derrubar árvore também? Irriga a terra. Porque se você conversa com qualquer produtor de qualquer produto agrícola no Brasil, quando o cara irriga a terra, a produtividade cresce 3, 4 vezes. Então, vamos lá. Mas a água, né? Para você ter o pivô, precisa de água, precisa de energia elétrica. Agora, a água, para irrigar, ela é insubstituível. Para gerar energia, não. Você tem substituto, você tem a solar, você tem o gás. Então, a gente precisa, né, Felipe, diminuir essa nossa dependência de água para gerar energia. Porque toda hora, quando para de chover, a gente entra em parafuso. Então, você acha que no futuro a hidrelétrica cai, vai subir solar, gás e eólica, e esse vai ser o reequilíbrio da nossa matriz energética no Brasil? Vai ser o reequilíbrio da nossa matriz energética. Porque, volto a dizer, a gente pode fazer isso, porque a gente tem todas as fontes primárias em abundância. Estava te falando, o biogás. O biogás é a grande novidade. Eu estou apostando que o biogás vai ser uma grande estrela nos próximos anos. Eu brinco que a gente tem um pré-sal caipira, né? Um verdadeiro pré-sal caipira. Porque da onde vem o biogás? Qualquer matéria orgânica gera biogás. Mas no Brasil, onde você tem, por exemplo, no sul, você pega o Paraná, Santa Catarina, que tem muita criação de galinha, de frango, de porco, aquele dejeto animal é matéria-prima para gerar biogás. Né? Esterco lá, né? Esterco. Aterro sanitário é um grande produtor de biogás. E agora o etanol, o vinhoto, né? A grande que novidade. Era praga, agora virou. Não, porque você usa com 1 litro de etanol, você faz 13 de vinhoto. Você pega o vinhoto, você transforma em biogás e o biogás vira biometano. Então, por exemplo, eu acho que o Brasil, que é importador de diesel hoje, né, a gente importa 25% a 30% de diesel, dependendo da época, o grande substituto do diesel vai ser o gás. Entendeu? O gás, por exemplo, o gás comprimido. Hoje você vê na cidade o GNV no carro. Né? Aí você pode pegar gás comprimido para caminhão, para ônibus, para pequenas distâncias. E o gás líquido para grande distância. Tem caminhão hoje rodando na China, nos Estados Unidos e na Europa, que usa gás liquefeito, natural liquefeito, que tem autonomia de 1.500 km. Nossa, é mesmo? Hoje na Europa e Estados Unidos, você tem o que eles chamam de corredores azuis, onde só passa veículo movido a gás. Não pode passar o veículo movido a diesel. É mesmo? Então assim, agora, o carro elétrico, bacana, mas você vê que quando eu falo de diversificação, ter mais monopólio, você vai ter a convivência do carro com biocombustível, você vai ter a convivência do carro elétrico, você vai ter o carro a gás. Então, antigamente só tinha carro a gasolina e diesel, o caminhão. Agora você vai ter uma diversidade até na matriz de transporte. E vamos voltar a olhar o Brasil. Pô, cara, nós temos gás, nós temos o gás verde, que é o biogás, né, que pode ser misturado ao gás fóssil, né? E a gente tem energia elétrica sendo gerada por água, por vento, por sol, né? E nós temos biocombustíveis. O Brasil é líder, né, na produção de biocombustíveis. São Paulo não está entre as 20 cidades mais poluídas do mundo. Por quê? Porque a gente mistura 27% de etanol anídrico na gasolina, e a gente tem o etanol hidratado. É isso que faz São Paulo não ser uma grande metrópole com nível de poluição das metrópoles na China, na Índia, em outros países. Então é muito interessante isso. Deveria ter um olhar. Então, assim, eu acho que politicamente os governadores... eu estou acreditando muito em governador atualmente, sabe? Porque eu acho que o federalismo no Brasil deveria existir com mais força. Né? E aí os governadores fazerem essa política de aproximação, até as bancadas de Brasília, do agro com o setor energético. Porque se fizer isso, cara, a gente finalmente vai deixar aquela história que o Brasil é o país do futuro, né? Porque a gente vai ter o que o mundo precisa. A guerra da Ucrânia também trouxe uma lição muito grande, que segurança energética está ligada à segurança alimentar. Exatamente. Então, o mundo precisa de energia, o mundo precisa comer.
as duas coisas. E o Brasil é campeão nas duas. Nas duas. Adriano, você está tocando aí em duas questões cruciais. Primeiro precisamos sim de uma política nacional no investimento de infraestrutura para criar esse mercado do gás e transformar o gás numa commodity, uma commodity que vai gerar receita não só de exportação, mas para resolver essa questão da transição energética. E, por outro lado, o que você está dizendo é que nós precisamos descentralizar o poder, dar mais autonomia aos governadores, para o Brasil poder gerar energia local, de acordo com a vocação de cada estado, e usar aí sim a rede de distribuição e não mais de transmissão. E isso resolveria, vamos dizer, uma crise energética que o Brasil possivelmente poderia ter se dependesse de mais em linha de transmissão e nessa questão centralizada. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou falando. Porque linha de transmissão, cara, além de ser muito cara, ela tem problema também de meio ambiente. Você, para fazer linha de transmissão, você tem que desapropriar a extensão de terra do lado da linha. Você não pode morar ninguém embaixo de uma linha de transmissão. E outra coisa, você tem também fatores climáticos. A natureza está mudando muito, né? Então, por exemplo, você vê que no Brasil a gente tem tido crises permanentes de energia elétrica, como nós dependemos muito de água, o regime de chuvas tem sido muito ruim nos últimos 20 anos. Né? Você olha para a Califórnia, nos Estados Unidos, você vê um fenômeno parecido. E lá na Califórnia você também tem muito incêndio. Né? Quando você tem um incêndio embaixo de uma linha de transmissão, aquela linha para. Então você pode dar tem linha de transmissão no Brasil que se tiver um incêndio embaixo dela, você desliga o Brasil inteiro. Nossa. Entendeu? Então, eu acho que, outra vez, naquela nossa direção de defesa da descentralização, você começa a dar soluções mais locais, você usa linhas de distribuição, mas evita a construção de novas linhas de transmissão. E fora a perda, né, Adriano? Fora a perda. Você sabe que a perda, dependendo da distância da linha... Belo Monte para São Paulo... Chega a 17%. Entendeu? Você está jogando energia fora. Então, assim, vamos ter um pedaço centralizado, que a gente tem grandes hidrelétricas, sim, mas vamos começar a dar soluções mais regionais. Aí eu fico muito assim empolgado com isso, quando eu vejo governadores, por exemplo, o Ratinho Júnior no Paraná, o Zema em Minas Gerais, são dois estados que têm muito potencial de gerar energia, tanto Paraná como Minas Gerais, quer dizer, com políticas de privatização das suas empresas estatais de energia. Então, quer dizer, o Ratinho aprovou agora na Assembleia Legislativa a privatização da Copel, né? O Zema também já declarou várias vezes que vai privatizar a CEMIG, né? Então isso aí cria um ambiente muito mais interessante, porque o Estado vai começar o quê? A fazer o que deveria ser a missão principal, que é regular, né? E fiscalizar se o cara está cumprindo com tudo ali. Porque tudo isso, Felipe, é no sistema de concessão. Né? Você, quando vende a Copel, a CEMIG, ela é uma concessionária. Ela gera energia, tem hidrelétricas que são dadas no regime de concessão para ela, e a própria atividade da distribuição é uma concessão. Então, eu falo, não é privatização, né? Porque eu falo que concessão é aquele esquema de que você alugou o apartamento não é seu. Você fez um contrato lá de 30 meses para usar o apartamento, mas quando acabar o contrato, o apartamento volta para o dono. É a mesma coisa de uma concessão. Quando ela acaba, ela volta para o governo pode aumentar o prazo de concessão, se ele quiser, ou pode relicitar, né, essa concessão. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente não entende no Brasil. Então, ainda não está privatizando, não está privatizando. Ele está dando uma concessão e ele vai ter um contrato onde está escrito lá direitos e deveres do novo concessionário. E aí que eu acho que esses governadores, quer dizer, estão entendendo e vão outra vez, né? É a segunda vez que vai acontecer isso no Brasil, curiosamente. Se a gente for lá para trás no governo da Dilma, a Dilma quebrou o setor elétrico com a MP 579. 20% de desconto na tarifa. Ela sonhou que tinha que cair 20% na tarifa. Então ela chegou, foi a caneta, não vai cair. Não, por que vai cair? Não, eu sonhei que era 20%. Entendeu? Pô, podia sonhar com 30%, né? Ou com 25%, ou com 15%. Foi sonhou com 20%. Um sonho que ela teve e resolveu tornar o sonho na realidade. Foi a Agora, naquele momento, teve 3 empresas que não aderiram ao 579. Copel, CESP e CEMIG. E naquela ocasião, o governo do PT falou que era uma estratégia do PSDB para sacanear o governo. Porque naquele momento, os 3 governadores eram PSDB: Paraná, São Paulo e Minas Gerais. E aí, ao não aderir, eles se capitalizaram muito, ganharam muito dinheiro. A Eletrobras quebrou e essas 3 empresas se capitalizaram para caramba.
né? E os reservatórios secaram no Brasil. Exato. Aí o que acontece? Agora está acontecendo uma coisa parecida. Enquanto o novo governo fica falando de parar de vender empresa privada, voltar a intervir na economia, na Petrobras, etc., fica questionando. A gente vê hoje o governo questionar a privatização da Eletrobras, quer reestatizar, aquelas maluquices todas. O que os governadores estão fazendo? Estão indo no caminho contrário. Ou seja, privatizando, chamando capital privado, né? Então, é por isso que eu acho que não está assim, que eu estou um pouco otimista nos próximos anos, porque a gente tem ótimos governadores. Eu acho que a gente não elegeu o presidente certo, mas elegeu bons governadores. Ô, Adriano, você quase bateu na trave para se tornar presidente da Petrobras em algum momento no governo Bolsonaro, chegou até a ser convidado, né? Como você vê o papel da Petrobras neste cenário energético? Porque, a meu ver, a Petrobras hoje é uma empresa, como você falou, petrolífera, que sequer deu atenção a uma outra commodity importante que ela tem, que era o gás. Isso faz com que a Petrobras, nesse cenário, vai ter algum futuro, ou o futuro dela é o mais rápido possível poder vender uma empresa de produção de petróleo, porque o petróleo vai estar em decadência e essas energias renováveis vão aparecer? Olha, a Petrobras, ela tem uma... Vamos lá, a Petrobras ela quase quebrou no governo do PT. Ela não quebrou porque é Petrobras. Mas quando o presidente Temer assumiu, na época, a Petrobras tinha uma dívida de 150 bilhões de dólares. Né? Só com o subsídio de gasolina e diesel, a Petrobras perdeu 40, 50 bilhões de dólares e quase quebrou o etanol, né? Porque ao subsidiar a gasolina, teve uma série de usinas de etanol que quebraram. É verdade. Tá certo? Então, quando você... Destruímos a nossa vocação natural. Destruímos a vocação natural. Aí, quando o Temer assume, quer dizer, ele teve que reconstruir a Petrobras. Né? E reconstruir baseado em quê? Vamos adotar uma política de paridade de importação, né? Porque a gente está com uma commodity, né? Vamos reduzir custo e vamos fazer um plano de desinvestimento. Porque a Petrobras do governo PT, ela investia olhando a taxa de retorno político, não a taxa de retorno econômico. E a gente esquecia, às vezes esquece que a Petrobras não é uma estatal, a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Você não pode usar o dinheiro do acionista para fazer benesse e populismo. Bom, então você começou a ter uma estratégia de Petrobras que teve que continuar no Bolsonaro, que hoje a Petrobras é uma empresa, outra vez, lucrativa. Ela hoje é uma empresa das mais eficientes do mundo, porque também ela tem um negócio que chama pré-sal, que o custo de produção de pré-sal é $3 o barril. Então, como o petróleo aumentou muito de preço também, ajudou o governo a recuperar a empresa mais rápido, a tirar a empresa daquela situação de uma alavancagem gigante, de totalmente destruída. Então, eu acho que essa nova Petrobras, quer dizer, mais enxuta, é que deveria se enxugar até um pouquinho mais ela e usar o dividendo dela, o lucro dela, para fazer, por exemplo, fundos de pobreza, entendeu? Porque ela gera muito dinheiro, o setor de petróleo paga royalties, paga dividendo. Eu acho assim, não tem setor na economia, Felipe, que vai pagar tanto dinheiro para os estados produtores de petróleo e para a União, como vai ser o setor de óleo e gás. Então, a Petrobras, que é hoje uma empresa, que ela estava sendo direcionada para ser uma empresa de exploração e produção, venda de refinaria. Olha, uma coisa muito importante que aconteceu no governo Bolsonaro, além da privatização da Eletrobras, no campo da energia, foi a Vibra, né? A venda da BR Distribuidora se transformou na Vibra, que é uma corporation hoje também. Então, a Petrobras, com a vocação dela, é produzir petróleo, como toda grande petroleira. Produzir, explorar petróleo e gás. E agora, ela, saneada, nos novos planos de investimento dela, ela pode começar a olhar também a questão da transição energética, de investir alguma coisa em energia renovável, mas sempre olhando taxa de retorno, não a política, né, para você não transformar o caos outra vez. E o Brasil ainda tem uma área muito grande para explorar petróleo, que é a tal da margem equatorial, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. Né? A Guiana lá e a Suriname estão se transformando em Abu Dhabi. Né? É verdade. Uma produção gigante. Aí eu acho que você vai ter um outro problema nesse governo. A briga entre ambientalistas e quem quiser investir em infraestrutura. Porque pelas declarações que eu vejo da turma do meio ambiente, que vai assumir, eles acham que investimento em infraestrutura é contra o meio ambiente.
Eles acham que tem que explorar a margem equatorial do petróleo e gás do Rio Grande do Norte ao Amapá. Lembra que no 2003 você teve essa confusão também que acabou o Lula mandando a Marina Silva embora. A briga da Marina com a Dilma, porque a Dilma queria a obra do Belo Monte e a Marina Silva não queria o Belo Monte. E acabou que a Dilma ganhou e a Marina foi embora. Acho que vamos ter uma situação parecida no governo agora, a partir de janeiro, essa briga entre esses dois grupos. Mas, o Adriano, essa história, a Petrobras, os políticos nunca conseguiram não meter a mão na Petrobras, né? Sempre é intervenção de preço, é canetaço, como você falou da Dilma, foi mudança de 5 presidentes da Petrobras no governo Bolsonaro. Quer dizer, é muito difícil a tentação do Estado em não intervir e não atrapalhar, como você bem disse, a taxa de retorno sobre o investimento da empresa, né? Dá para criar, você, como conhecedor do setor, algum tipo de blindagem nas regras de governança e corporação para evitar essa intromissão política? De certa maneira, né, foram criados no governo Temer, que é a lei das estatais. Sim. Né? E até o Estatuto que Social. O PT já queria meter a mão e mudar a lei porque... exatamente. E o Estatuto Social da Petrobras também. No Estatuto Social da Petrobras hoje tem um artigo lá que se o governo colocar preço baixo que gere prejuízo para a empresa, o governo tem que ressarcir a empresa dessa diferença. Está lá escrito, se vai ser cumprido, provavelmente não, se acontecer. Eu acho que se o petróleo voltar a $100, o Lula vai intervir na Petrobras outra vez. O que eu acho assim, Felipe, que a gente estava caminhando para um momento de discutir a privatização da Petrobras. Essa é a única solução que tem. Entendeu? A gente conseguiu privatizar a Eletrobras. O próximo passo era privatizar a Petrobras. Com que modelo? Vamos discutir no Congresso Nacional. Tem vários modelos. Mas eu acho que a sociedade brasileira ela já está madura para entender que não faz sentido um governo ser dono de uma empresa de petróleo. Com certeza. Ainda mais nessa discussão ambiental que o mundo está passando, e nós somos o governo... Pô, Felipe, quando tinha a BR Distribuidora, o governo era dono de posto de gasolina. Esse é um negócio surreal, cara. Então a gente estava maduro para discutir a privação da Petrobras. É para lá que a gente tinha que caminhar. Eu acho que isso aí vai ficar para adiado, né? Mas, né, Adriano, aí a questão é o seguinte, com a situação fiscal dramática que o Brasil está, e uma enorme geradora de caixa, como é o caso da Petrobras, jamais eles vão querer fazer alguma coisa desse sentido, porque, no fundo, a cabeça, né, da receita recorrente é melhor do que a venda do patrimônio. Né? E eles vão ficar sentando em cima e nós não vamos vender a Petrobras, que poderia trazer tantos benefícios para a sociedade. E agora eles têm outra empresa, né? Porque lembra que o PT, quando você descobriu o pré-sal, o governo do PT falou que o modelo da concessão não era adequado para a exploração do pré-sal. Eles criaram o modelo da partilha, que foi um retrocesso, tá? Outra discussão que a gente estava tendo aí no governo Bolsonaro era acabar com o modelo da partilha. Né? E inclusive, tinha uma proposta de você trazer valor presente dos contratos e usar esse dinheiro para coisas mais nobres. Mas hoje o governo tem na mão essa empresa que chama PPSA, que vai gerar muito dinheiro, Felipe, nos próximos anos. Assim, é coisa de trilhão, tá? É mesmo? É coisa de trilhão. Por que vai gerar muito dinheiro? Porque a produção do pré-sal cresce cada dia mais. Hoje, 70%, quase 75%, quase 80% da produção de óleo no Brasil já é pré-sal. Entendeu? Então, e a maior parte desses campos de pré-sal, o governo tem 50% da produção. Então, esse óleo vai ser vendido e vai o dinheiro para o Tesouro Nacional. Então, é que os polícias não descobriram isso, cara. Mas iam descobrir. Não conta aí, essa parte nós vamos editar da conversa. Eles vão descobrir. Por exemplo, o Paulo Guedes já tinha descoberto. O Paulo Guedes tinha um projeto que está na Câmara, que vai ser engavetado, que era o seguinte, ele queria pegar todos os contratos da BPSA e trazer valor presente e vender. Então, ele acabaria com a BPSA. A conta dele, eu acho que é uma conta até, eu diria, conservadora, era que com esses contratos ele conseguia arrecadar 100 bilhões de dólares. Nossa. 100 bi de dólar. Né? Eu acho que, na minha opinião, está mais para uns 150 que para 100 bi de dólar. Então, o PT não vai fazer isso, porque isso seria uma privatização. Mas também não vai deixar para os governos futuros esse dinheiro. Ele vai tentar algum mecanismo, porque é muito dinheiro. Entendeu? Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu fico vendo aqui a disputa de quem vai ser o presidente da Petrobras, e tem o presidente da PPSA.
É que o pessoal não percebeu ainda. Mas, assim, o presidente da PSA, no futuro, vai ser um cara, para o governo, mais importante que o presidente da Petrobras. É, Adriano, outra questão importante é a questão da energia solar, né? Hoje existe um mito, não sei se é mito ou verdade, é isso que eu gostaria de escutar, que energia solar é energia de rico e que só os ricos se dão bem por causa da energia solar. Primeiro, é possível fazer com que essa energia solar chegue nas camadas mais pobres? Segundo, é possível que isso se torne receita? Porque você pode instalar painel solar nas casas populares e isso virar receita para o dono da casa. Como você vê o futuro da energia solar? Eu acho que são desafios. Tem que tomar muito cuidado. Pode dizer, a energia solar é uma energia intermitente. Então, se você gerar muito com solar, você começa a dificultar a operação do sistema. Você começa a perder confiabilidade. Mas, de qualquer maneira, você tem toda a razão. A grande crítica ao solar é que ele beneficia o rico, é um Robin Hood às avessas, vamos falar assim. Por que um Robin Hood às avessas? Porque, vamos supor o seguinte, na hora que você bota um painel solar na sua casa, você deixa de comprar a energia da Eletropaulo. Quanta energia? 20%, 30%, depende do tamanho do painel que você coloca e se sua casa tem muita insolação. Agora, na hora que você... O setor elétrico é um condomínio. Na hora que você sai desse condomínio, a conta permanece. Então, ela vai ser dividida por quem ficou. Então, os outros vão pagar mais caro. É igual assim, você tem um apartamento num prédio de 20 andares, você para de pagar o condomínio. Os outros têm que pagar o condomínio mais alto, senão a qualidade e a administração do prédio vai cair. Então, o que acontece? E quem fica lá? Quem fica lá é quem não tem o acesso à energia solar, não tem dinheiro para ter, que é o quê? A Dona Maria e o seu José. Então, a tarifa tem crescido muito também, o solar é um dos culpados disso, porque a turma que pode pagar está pagando mais barato, e a turma que não pode pagar está pagando mais caro. Por isso que é um Robin Hood às avessas. Então, isso é uma coisa que precisa ser equacionada. E como pode ser equacionada? Eu acho assim, então, nós temos que democratizar mais o uso da solar. Então, eu acho que hoje, com a digitalização que a gente hoje poderia, né, começar a fazer geração solar, e o Dona Maria, o seu José, o seu Joaquim, dono do botequim, dono de um restaurante, ele pode o quê? Ele pode optar por no celular dele em contactar uma comercializadora de energia. Olha, eu quero comprar X de energia solar. E ele vai passar o quê? A receber duas contas. Uma da distribuidora local, imagina que é em Minas Gerais. Ele vai receber uma conta da CEMIG e uma conta comercializadora. Só dizer que nessa brincadeira, nas minhas contas, o cara vai pagar 30% a menos de tarifa. É mesmo? 30% a menos de Mas tarifa. ele pode procurar hoje uma comercializadora e comprar direto com pessoa física, um pequeno custo? Hoje ainda não está muito instituído isso, mas eu acho que a tendência é essa. Porque, eu volto a dizer, a gente tem que democratizar mais esse negócio. Agora, tem que tomar cuidado, que também não vai ser, então eu vou substituir 100% solar. Não dá. Não dá. Até porque tem noite, né? De noite não faz sol. Né? Entendeu? Então, assim, tem esse problema. E não tem bateria para segurar a energia. Então, assim, quer dizer, outra vez, o bacana é o seguinte, é que o sujeito, no fundo, seja um grande consumidor, um médio ou um pequeno, de energia elétrica, ele quer o quê? Ele quer energia elétrica de qualidade e garantida. Ele não quer chegar em casa e ligar a televisão e não ter energia. Então, o que ele quer é o quê? Ele quer energia, qualidade, ele quer ter acesso e não quer uma energia muito cara. Né? Como é que você vai conseguir isso? Outra vez, não é só com solar, é diversificando a conta dele. Então, ele vai comprar um pedaço de solar, um pedaço de vento, um pedaço... Entendeu? Aí você começa E essa mistura, você acha que a conta dele pode cair aí 17%, 20%? Pode cair, exatamente. Entendeu? Até porque você vai começar a ter uma concorrência até entre as fontes. Entendeu? Agora tem que todo mundo ter as mesmas... não pode também ser subsidiar de mais uma e outra não. Ou seja, você tem que ir desmamando esse subsídio ao longo para poder equilibrar. Eu acho que hoje, né, pelo avanço tecnológico que a gente tem, não tem mais sentido o subsídio para solar e para eólica. Não tem mais sentido. Elas hoje têm condições tranquilamente de concorrer com qualquer fonte de energia e são fontes de energia hoje mais baratas que as outras mesmo, entendeu? Elas têm lá o problema que eu falo. A gente tem que entender que não tem energia ruim. Toda energia é boa. Por que é boa? Cada energia tem um atributo. Então, a solar é legal por quê? Porque ela ambientalmente é mais correta que o gás. Mas o gás é legal porque ele dá confiabilidade ao sistema. Então, como é que o desafio? É o planejador energético construir uma matriz que atenda
o meio ambiente com confiabilidade. Esse é o desafio. E a gente no Brasil, volto a repetir mais uma vez, a gente tem tudo para fazer isso, para ser exemplo no mundo. Né? Você imagina, daqui a pouco, a gente produz aço no Brasil. Se a gente produzir aço com energia limpa, o nosso aço tinha que ser mais caro que o aço chinês, que é produzido com carvão. Pô, o mundo não está preocupado com o meio ambiente, então tem que mostrar como você mostra a preocupação, valorando mais o produto que é feito com uma energia limpa. Então, por isso que eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma janela hoje aberta para atrair muita empresa para vir para cá. Porque a gente tem essa matéria-prima que a maior parte do país não tem. Ô, Adriano, tem uma área que é complicada essa diversificação de energia, que é o transporte. Se amanhã você vai ter um carro a hidrogênio, outro biogás, outro a etanol, a gasolina ou qualquer outro tipo de energia, como é que nós vamos abastecer? Nós vamos ter 200 lugares diferentes, não vai ter mais posto de gasolina? Como é que nós vamos resolver eu acho que você vai ter, vai ser abastecimento? legal, acho que no futuro, né, se a gente pegar você fazer um filme de futurista, eu acho que o posto de gasolina vai ter várias bombas, né? Vai ter uma bomba de gás, uma bomba de etanol, uma bomba de gasolina, uma tomada para carregar elétrico. Eu vejo o posto de serviço dessa maneira, entendeu? Porque a gente vai ter hoje o Brasil, vamos lá. O Brasil faz uma coisa há muitos anos, Felipe, que ninguém no mundo tem. Quando você vai viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, você vai abastecer seu carro. Aí você vai lá, você pode botar diesel, né, ou pode botar gasolina. São os dois que tem. No Brasil, você já tem a bomba de etanol. Então, o Brasil, o consumidor brasileiro já pode optar. Eu vou botar gasolina ou botar etanol? Dependendo da época do ano, da safra, o etanol está mais barato que a gasolina. Né? E dependendo também do se o cara muito... quer preservar meio ambiente, vou pagar mais caro, eu vou botar etanol. Entendeu? Então, o futuro é esse. O futuro é você ter um posto multicombustível, né? E as montadoras, como é que vão fazer? Vai fabricar linhas de carro? Porque são completamente diferentes, São completamente diferentes, mas eu acho que sim, entendeu? Porque óbvio que você vai ter o motor a combustão, é um motor que teve um sucesso enorme, tanto que ele dura um século, né? Ele hoje tem um motor elétrico, entendeu? Mas ele não vai acabar o motor a combustão, me parece. Agora, outra vez, vai ser muito mais solução regional, né? Eu acho que o carro elétrico tem tudo a ver talvez com a Europa, porque me parece que a Europa, por exemplo, hoje, a Alemanha principalmente, ela entendeu que ela descomissionou de maneira apressada as nucleares. É verdade. Entendeu? Por causa do Fukushima lá no Japão. Isso. Né, E porque a Angela Merkel acreditou que o Putin era amigo dela. Né? Entendeu? Porque ela falava russo, né? Igual o Putin, então ela tá. Não, o cara fala russo com ele, é meu chapa, eu vou descomissionar que ele não vai deixar de mandar gás para mim. Infelizmente, ela errou. Então, assim, o carro elétrico no Brasil não vai ter tanto sucesso, tanta penetração como tem na Europa. Por quê? Porque a gente tem biocombustível aqui. Então, talvez assim, o carro híbrido no Brasil seja uma solução ao invés do carro 100% elétrico. Aliás, é o que está crescendo, né? No Brasil é o híbrido. É o híbrido. Até porque o carro elétrico é muito caro, né? E agora, eu acho que o etanol ele vai sempre ter um papel importante, entendeu? Porque tem que ser, pô, é a nossa matriz natural, como você diz. Matriz natural. Então, assim, eu estou falando, são soluções muito regionais, entendeu? E outra vez, o automóvel, ele não vai ser não vai ter importância para a economia mundial como teve no século XX. As pessoas, Felipe, sei lá, eu tenho amigos do meu filho que tem 35 anos, e o cara não tirou carteira. Antigamente, o sonho de todo garoto ou menina era fazer 18 anos e tirar a carteira. Agora não. Eu estava vendo uma pesquisa nas universidades americanas, assim, antigamente era assim, quando você fizer 18 anos, qual é o teu sonho? Tem um carro. Né? Não tem país que tem mais carros nos Estados Unidos. Uma família americana, o pai tem um carro, a mãe tem um carro, o filho tem 5 carros na garagem, sempre foi assim. Aí agora teve uma pesquisa e o cara, não... O que o cara quer? O cara quer um tablet bacana, o cara quer um celular, não quer mais carro. Entendeu? Então a importância da indústria automobilística ela vai cair no mundo, já está caindo. O carro, o compartilhamento, o Uber da vida, entendeu? Então eu acho que aí o cara, pô, você vê aqui no Brasil, vamos lá, mostrou de Uber hoje. O que ele percebeu? Pô, vou botar um kit gás no meu carro, porque é mais barato, porque eu rodo muito do que rodar com gasolina. Ele mesmo investiu, ele foi lá, botou lá. Aí o que acontece?
Daqui a pouco a fábrica vai assim, pô, se o pessoal está botando muito kit no carro, vou vender o carro já com o negócio do gás. No Rio de Janeiro, outro dia eu peguei um Uber, o cara estava com um Toyota híbrido. E ele falou para mim, não, eu fiz a conta, o cara comprou o carro, quer dizer, elétrico e gasolina. E ele não botou o kit gás porque ele fez a conta dele e achou que vale mais a pena ele agora ter o carro híbrido. Porque ele ganhou mala também, né? Porque quando você tem o carro a gás, você tem um cilindro na mala que tira espaço para você botar bagagem. Então, acho assim, as pessoas elas tomam as suas decisões, entendeu? Mas eu acho que não estou preocupado com a indústria automobilística, porque acho que a indústria automobilística ela não vai mais ter importância no planeta que ela teve no século XX. Ô, Adriano, eu estou preocupado que o Brasil não cresce há mais de 40 anos, a economia continua se rastejando e pelo que nós estamos vendo aqui, não tem muita esperança da economia voltar a crescer, né? E isso você é um economista também, isso é um enorme problema social para o Brasil, porque nós só vamos resolver o problema social se a economia voltar a crescer, né? Gerar oportunidade aí para as pessoas. Como você vê essa questão da retomada do crescimento? Você já disse duas coisas importantes. Nós temos energia e alimento. São as áreas que o Brasil cresce, né? O PIB da agricultura nos últimos 10 anos cresceu 34%, a indústria caiu 18%, né? Então, como é que você vê essa situação do Brasil mais macroeconômico, tanto internamente nossa retomada do crescimento econômico, como a inserção da economia brasileira no mundo? Eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, se você não cresce a economia, você não gera emprego. E a gente está aí nos últimos anos crescendo entre -1 e 1, né? E por quê? Porque realmente eu acho que falta política pública adequada, né? A gente, quando vai e volta, né? A gente não consegue andar para frente, né? A gente, no máximo, anda de lado, né? E aí eu acho que a gente tem, para fazer essa recuperação da economia, a minha tese é que a gente tem que olhar o que o Brasil tem de vantagem comparativa, entendeu? Então a gente cada vez mais tem que entender que esse país vai crescer como produtor de alimento, como produtor de proteína e vai atrair empresa, porque a gente tem muita fonte primária de energia. É isso que a gente tem que vender para o mundo. Então, uma oportunidade ímpar, como eu te falei, porque o mundo está cada vez mais preocupado com o meio ambiente. E nós temos exatamente, quer dizer, a condição, né, de atender a preocupação com o meio ambiente e continuar a gerar emprego e a gerar produto, né, para a indústria. Ou seja, temos todos os ingredientes. Somos a superpotência do meio ambiente, né? Isso. Capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo, né? Temos a matriz de energia mais limpa do mundo e somos grandes produtores de alimento. O que falta? Falta o seguinte, duas coisas básicas, né? Falta segurança regulatória e jurídica que o país não tem. Então, por que você não atrai muito investidor para cá? Porque o cara fica com medo, né? Porque as mudanças acontecem da noite para o dia. Você dormiu de um jeito, aquela frase que até o passado é incerto, né? É isso mesmo. Então, quer dizer, a gente poderia estar atraindo muito mais investimento, tanto privado nacional quanto estrangeiro, porque eu não tenho preocupação se o investimento é estrangeiro ou nacional, porque os dois geram emprego. O que eu quero é gerar emprego para o país cresça, e investimento de qualidade. Se o investimento é americano, se é brasileiro, se é chinês, não estou preocupado com isso. Agora, o lado de fora, muito pior que o daqui de dentro, ele olha assim, pô, peraí, mas e a segurança que eu tenho regulatória? Vai mudar a regra no meio do caminho? E aí o cara, ele olha para trás e vê que já houve várias mudanças de regra no meio do caminho. Eu acho que esse que é o desafio que a gente tem. A gente mostrar para o mundo, não, olha só, vamos lá, pega a Petrobras. Petrobras quer vender refinaria, quer vender as refinarias. Eu acho que vender refinaria tem sentido a Petrobras ter 100% do refino no Brasil. Ela tem mais o que fazer. E até vender refinaria seria um movimento de transição energética da Petrobras, que refinaria é um ativo de risco ambiental gigante, né? Aí, bom, por que não vende? Porque economicamente o Brasil tinha que ser atrativo para investimento em refino e venda de refinaria. Por quê? Porque nós somos um grande produtor de óleo e vamos ser cada vez mais nos próximos anos. Então, hoje a gente exporta óleo e importa derivado. Se você pegasse a diferença do frete, da exportação de derivado e da importação de derivado e da exportação de óleo, isso podia ser agregado à margem de refino. A lei não proíbe. A lei diz que qualquer um pode construir refinaria no Brasil, ou pode comprar. E por que a Petrobras só conseguiu vender uma refinaria no governo Bolsonaro? Porque é aquela história, o cara olhava assim, o cara já trocou o preço da Petrobras 5 vezes, cara. O cara fica falando que o preço está alto. O Bolsonaro, ele foi aquele cachorro que latiu e não mordeu, porque ele não interviu no preço da Petrobras, mas ele, de tanto ameaçar, as pessoas falaram, esse cara quer intervir.
Quer dizer, entendeu? Então, ele teve o ônus de ser acusado de intervir na Petrobras sem intervir na Petrobras. Entendeu? Então agora, fica aquela espada na cabeça. Pô, peraí, agora o Lula chega lá na campanha, vou abrasileirar o preço. O que é abrasileirar preço? Eu boto o meu tradutor aqui, pô, intervir na Petrobras. Aí como é que você quer atrair investidor? Entendeu? Não tem condição. Então, isso se repete em outros setores, né? E essa insegurança, como você disse, jurídico-regulatória, pode ser contada também pela história das nossas agências reguladoras, Isso. né? Que nasceram de uma forma técnica independente e depois foi totalmente politizada e contribuiu para gerar essa insegurança. Exatamente, porque o que a gente tem que fazer? A gente tem, o que a gente gostaria é reforçar as nossas instituições, né? As instituições de Estado. Confiar nas instituições de Estado. De Estado e não de governo, porque a agência reguladora que foi criada, ela foi criada no conceito de um órgão de Estado, tanto que o mandato dos diretores não são coincidentes, né? Agora a gente tem o Banco Central, por exemplo, o que vai acontecer com o Banco Central no governo Lula? Não sei, porque o Roberto Campos ele vai continuar sendo presidente do Banco Central no governo Lula, não sei se ele vai sobreviver, né? Mas o que é isso? É bacana por quê? Porque isso dá segurança institucional. Mas como você bem falou, quer dizer, por exemplo, o Roberto Campos é um bom exemplo. Você colocou um cara que conhece do assunto no Banco Central. Será que, se o Roberto Campos sair, o PT vai botar um cara também por mérito, como é o Roberto Campos, ou vai ser uma decisão política? O que ele fez? O Fernando Henrique criou as agências, né? Então, as agências eram órgão de Estado, e para trabalhar numa agência de petróleo, de energia elétrica ou de saneamento, o cara tinha que conhecer o assunto. Aí o PT destruiu tudo. Porque as indicações... Pô, no governo PT, a ANP foi presidida pelo Haroldo Lima, um deputado PCdoB. Então, hoje as agências estão totalmente politizadas. Totalmente. E essas que estão aí hoje, você pegar... Tem um outro que entende o assunto, mas a indicação é política, não é indicação de mérito, né, técnica. Ô Adriano, foi ótimo esse bate-papo. Mostra que o Brasil tem capital energético, capital agrícola, mas falta uma coisa, o capital humano de qualidade, porque sem isso nós não vamos ter boas políticas públicas, boas regras, estabilidade no sistema, previsibilidade, que é tão importante para esse setor crescer, não é? A gente tem tudo, né? Eu falo que o problema é ter o Japão, que não tem nada, né? Mas, no entanto, lá não falta energia. Porque o capital humano lá é de outra qualidade. E a gente aqui não, a gente tem tudo, a natureza deu tudo para a gente, mas a gente não consegue usar isso de maneira adequada, exatamente por isso, o capital humano, o próprio capital político, né? A gente continua, a gente não consegue fazer, né, o básico que eu gostaria muito, que é, por exemplo, mudar geracionalmente a política brasileira. Né? A gente busca sempre a solução no passado, a gente não busca a solução no futuro. É o retrovisor que dita a política pública. Olha o retrovisor. Isso aí, Felipe, quem dirige olhando para o retrovisor bate com o carro. É isso mesmo. Adriano, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Foi uma verdadeira aula nesse setor energético e uma questão tão importante que afeta a vida de todos nós e, evidentemente, do futuro do Brasil. Porque sem energia, como você falou, a economia não vai conseguir crescer, nós não vamos gerar oportunidade e explorar essas nossas vantagens comparativas, como você bem colocou. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu que te agradeço, Felipe. Sempre um prazer estar com você. Grande abraço. Abraço. E você que seguiu aqui o Virtu Talks, teremos logo mais um outro convidado especial que eu vou falar para vocês. Até lá.